25 de setembro de 2013, a equipa de reportagem da TV Mind a deslocar-se até Alcanena, pavilhão multiusos, esta noite para acompanharmos o jantar de campanha do ICA, independentes pelo Conselho de Alcanena. Vamos acompanhar o jantar, vamos acompanhar os discursos e levá-los até si. É a TV Mind no pavilhão multiusos de Alcanena, no acompanhamento do jantar dos independentes pelo Conselho de Alcanena. O mandatário conselheiro da candidatura dos independentes pelo Conselho de Alcanena, o Dr. Nuno Marques. Boa noite, meus caros amigos. Antes de mais, quero cumprimentar-vos a todos por se associarem a este jantar de confraternização no âmbito da candidatura dos independentes ao Conselho de Alcanena. Agradecer a vossa presença. Quero também apresentar um cumprimento muito especial a todos quantos integraram as nossas listas e integram os órgãos a concorremos a estas eleições, nomeadamente à Assembleia Municipal, na pessoa do Dr. Edgar Pereira, à Câmara Municipal, na pessoa do Professor Arturo Rodrigues, à União das Freguesias de Alcanena e Vila Moreira, na pessoa do Márcio Pereira e da Dona Alice Leal, à Assembleia de Freguesia de Bugalhos, na pessoa do Sr. Manuel Mota, à Assembleia da União de Freguesias de Malhou, Louriceira e Espinheiro, na pessoa do Fernando Ferreira, do Eduardo Clemente e da Verónica Martinho, à Assembleia de Freguesia de Mind, na pessoa da professora Odete Capaz, à Assembleia de Freguesia de Moitas Vendas, na pessoa da Fátima Massimiliano, à Assembleia de Freguesia de Monsanto, na pessoa do Nuno Costa. Não me quero esquecer aqui da Freguesia de Serra de Santo António. E quero dirigir, apesar de não concorrermos à Serra de Santo António, quero dirigir uma palavra de apreço e de gratidão à Celina Ferreira, por integrar também as nossas listas. Muito obrigado. Escolhemos os melhores, penso eu, são cidadãos de referência em cada freguesia do nosso concelho. Cidadãos em quem os eleitores podem depositar toda a confiança e esperar total empenho. São simples cidadãos que corresponderam ao desafio lançado de dar um melhor serviço à comunidade e a maior parte deles pela primeira vez. Quero aqui agora agradecer pessoalmente a vossa generosidade pela vossa participação neste projeto, independente num tempo difícil em que os partidos fizeram tudo para dificultar a nossa e a vossa escolha. Quero congratular-me pela vossa atitude em trabalharem em proveito dos outros. Quero comprometer-vos convosco para juntos trabalharmos em prol de um concelho melhor e mais justo para todos. Estar aqui hoje tem um significado especial. Somos um conjunto de pessoas que não depende de nenhum partido político. Não procuramos um tacho, porque cada um de nós tem uma vida organizada e não depende da política e tem a vida organizada fora desta mesma política. Somos um grupo de pessoas que se uniu para ajudar a sua terra em alternativa às organizações políticas partidárias, que não têm sabido defender os nossos interesses, que não têm conseguido melhorar a vida do nosso concelho, que não têm desenvolvido a nossa região. O facto de haver tantas pessoas dispostas a participar na vida pública
nas listas independentes tem um significado importante. Obrigado. Coloca claramente em causa aquilo que tem sido uma ação e a forma de estar partidária das organizações partidárias na vida dos cidadãos e em especial no nosso Conselho. É caso para pensar, afinal, o que é que se passa com os partidos políticos de Alcanena, que não sabem responder aos anseios da população. E não sabem, meus amigos, depois de 4 anos que a Câmara esteve entregue ao Executivo, ao atual Executivo, foi como se estivéssemos parado no tempo. Foi como se estivéssemos voltado a 2009. Não houve qualquer rumo na gestão para estes 4 anos. Não houve uma estratégia para resolver os problemas do nosso Conselho. Eu diria mesmo, não houve capacidade nem competência para melhorar o Conselho de Alcanena. Apregoa-se que regularizaram as contas da Câmara e que a dívida diminuiu. Todos sabemos que isso não é verdade. Ou mais, que é uma mentira descarada. Não só não diminuiu a dívida, como ainda aumentou em 1.332.465 euros, como demonstram os valores apresentados nos documentos oficiais, nas grandes opções do plano e no balanço. Os responsáveis atuais pela Câmara dizem que a dívida diminuiu e dão como prova o facto de terem diminuído os prazos de pagamento a fornecedores. Mas a verdade e a realidade são outras. Os prazos de pagamento diminuíram porque se contraíram 2 empréstimos, num valor total de 5 milhões de euros, com encargos elevados para pagar a fornecedores com pompa, circunstância e fotografia para todos os jornais. Alguém se esqueceu de contabilizar também os encargos desses empréstimos, que também têm de ser pagos e entram no valor total da dívida da Câmara. Por outro lado, nos últimos dias, temos assistido à distribuição de dinheiros pelo Executivo Camarário, de forma descarada e ao arrepio de tudo o que se deve respeitar neste período eleitoral. Não é uma forma séria de estar na política. São os prémios dos Jogos Florais que são aumentados descaradamente, são as associações a receberem dinheiro quando andaram 4 anos a pedir apoio à Câmara e nem sequer eram recebidos pelo Executivo. Com que lata é que este Executivo se apresenta hoje frente às associações do nosso Conselho, depois de ter andado 4 anos a destruir tudo o que foi feito durante 20 anos, através do anterior Conselho Consultivo de Cultura e Desporto, numa relação de respeito e autonomia das associações e experiência acumulada. Alterou o regulamento, efetivamente, o regulamento do apoio ao associativismo, com regras que são quase impossíveis de cumprir e que não são transparentes, nem muito menos vão do encontro à realidade e às dificuldades que as associações sentem no dia-a-dia. Mas pior é a própria Câmara não respeitar esses critérios que ela definiu. Definidos, os valores são díspares nos mapas apresentados e na forma como são distribuídos, que não têm em apreciação o mesmo tipo de atividade ou evento relativamente às associações que se propõem esses mesmos subsídios. É, de facto, um alheamento total da realidade querer apresentar a obra feita depois de 4 anos de mandato. Esta é a opinião da maioria das pessoas com que temos contactado e que nos dizem que tem que haver uma mudança. Uma Câmara que não ouve as pessoas, que não as recebe, que governa só para alguns, não é uma Câmara que nos sirva. Os factos desmentem a Fernanda Aceiceira todos os dias aquilo que se tem ouvido dizer. Nesta campanha, ela tem dito que a primeira obra do atual Executivo no que diz respeito às acessibilidades foi a estrada que liga Moitas-Venda à Serra. Mas todos sabemos que esta não é verdade. Colocaram-se uns remendos e a reboque de um acidente que vitimou um jovem do nosso Conselho e que inclusivamente perdeu a vida. A sensação que tive durante o tempo que passei na Assembleia Municipal no último mandato autárquico é que quem ganhou as eleições ainda está na oposição, porque falam como se não tivessem responsabilidades,
que estivessem apenas numa missão divina de consertar os males alheios, o trabalho feito pelos independentes e iniciar um novo ciclo na história. Fala-se que está a fazer como se os responsáveis ainda fôssemos nós, como se o anterior presidente ainda estivesse no executivo. Mas o que se meramente tem feito são reformular protocolos e protocolos, regulamentos e mais regulamentos, sem apresentar qualquer ideia nova. Tudo isto para continuar tudo na mesma, apenas para constar o nome da senhora Presidente, como aconteceu, por exemplo, no protocolo para a construção do novo quartel da GNR, que foi exatamente igual ao anterior e, entretanto, já tem um novo protocolo assinado e aprovado. Queremos dizer que, apesar de quererem apagar a história, não vão conseguir, porque a obra permanece. Os idosos não se esquecem das férias que passaram na colónia de férias da Nazaré e que deixaram de frequentar por inépcia deste executivo. Que os cidadãos saberão distinguir a mentira da verdade e quando se promete baixar o IMI ainda este ano, sabendo que tal não é possível, entre tantas e tantas coisas mais. Temos muito orgulho nos 8 anos que gerimos este Conselho. Nessa altura as pessoas eram ouvidas. Nessa altura as associações eram apoiadas com respeito pela sua autonomia e com critérios claros. Nessa altura havia uma estratégia e um plano de desenvolvimento para o Conselho de Alcanena. Podíamos concordar ou não com o que o Executivo estava a fazer e muitas vezes não concordámos. Mas hoje não podemos concordar nem discordar. Não existe uma estratégia. Não há um plano de desenvolvimento para o Conselho de Alcanena. E também sabemos o que a lista que lidera atualmente a Câmara apregoa, por aí pelos megafones, é pura demagogia. Dizem: acreditamos no rigor da Assembleia Municipal. Onde esteve esse rigor nos últimos 4 anos? Onde esteve essa transparência, o respeito pela oposição e pela legalidade dos procedimentos? Passam a acreditar agora nos próximos 4 anos a que se propõem candidatar à Câmara? Não estamos em crer nisso. Estou cansado de tanto desnorte na gestão do Conselho. As pessoas estão cansadas. Os bombeiros municipais viram perdida a oportunidade de umas instalações com a dignidade adequada às efetivas necessidades da corporação, de modo a melhor poderem trabalhar e servir a população com a dignidade que merecem. Hoje, não têm espaço que permita dar assistência aos veículos da corporação. A oficina é um contentor. Não há espaço coberto para todas as viaturas. As instalações sanitárias do atual quartel são insuficientes. Utilizou-se o salão multiusos, dividindo e, expande-se, mantém-se um comandante interino há vários anos. Fruto dos sucessivos atrasos na obra, estiveram 2 anos fora do quartel os bombeiros. Chegaram lá para terem um quartel remodelado e apresentado como novo. Mas não é isso que nós temos hoje em dia no nosso quartel. Os funcionários da Câmara, por outro lado, estão demotivados, têm medo. Alguns vêm serem promovidos, outros que só porque são da família ou amigos, não reconhecendo o mérito ou as capacidades dos mesmos. A população pede para ser recebida pela Presidente e esta recusa-se a receber até os amigos a quem prometeu tudo e mais alguma coisa nas últimas eleições. É por tudo isto, meus amigos, que está na hora da mudança. É esta a altura de dar uma nova esperança às pessoas de Alcanena. É este o momento para voltar a entregar a Câmara Municipal ao povo do Conselho. Queremos uma visão empreendedora para um Conselho que levará à necessidade da criação de novas empresas e ao reforço das já existentes. Queremos fixar os nossos jovens e queremos atrair outros também para o nosso Conselho. Temos de olhar em frente, mas temos de olhar o futuro do nosso Conselho com determinação e com vontade. Temos condições para vencer,
fruto da nossa posição estratégica junto ao nó da A1 e da A23, e temos que tirar partido disso. Mas temos de olhar o futuro e pensar como queremos construir. Precisamos de pensamento estratégico, planeamento, muito trabalho e decisões acertadas. E com tudo isto vamos vencer. É para isso importante também associarmos ao que tem para o Conselho, ao que queremos para o Conselho, as melhores equipas para que tudo isso se torne possível. E essas equipas são as equipas escolhidas pelo professor Artur Rodrigues, que, como já vos disse no início, as nossas equipas são constituídas por pessoas sérias, próximas de cada um de vós, competentes e com elevado sentido de serviço. A nossa responsabilidade política vai assentar nessa exigência, para melhor servir as pessoas, sendo que essa responsabilidade vai durar todos os dias e não apenas de 4 em 4 anos, a quando das eleições, como temos demonstrado as nossas ações e participações, mesmo estando em oposição. E porque o Conselho de Alcanena e a sua gente são as razões da nossa candidatura, tudo faremos para melhorar a qualidade de vida de todos. Queremos mais, merecemos muito melhor. Está na hora de mudar e, por isso, dia 29, vamos todos votar ICA. Obrigado a todos. Vamos agora dar a palavra ao candidato à Assembleia Municipal pelos Independentes pelo Conselho de Alcanena, Dr. Edgar Pereira. Uma boa noite a todos e, antes de mais, obrigado por estarem aqui. Eu estou particularmente contente em estar num jantar de amigos e familiares. Repito, amigos e família. Possivelmente irão ouvir comparações entre o número de pessoas que cada candidatura vai conseguir reunir aqui neste pavilhão. Não vou repetir aquilo que faz a diferença. Estamos numa festa de amigos e familiares, nem militantes com cotas pagas ou por pagar, nem figuras públicas, nem gente de outras terras para fazer número. Por isso, mais uma vez, o meu obrigado pela companhia. Espero não vos maçar com a minha intervenção. Quero agradecer o carinho com que foi recebido neste grupo dos independentes pelo Conselho de Alcanena. E também deixar o meu obrigado pela ajuda que me têm dado ao longo desta campanha como candidato a Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena. Sei que estou rodeado de pessoas com vontade de prestar um serviço público, sem demagogias políticas, sem objetivos de carreirismo político. Estou rodeado de gente que não recebe ordens de nenhuma estrutura partidária nacional, que nos impeça de decidir pela nossa cabeça aquilo que acharmos melhor para toda a gente. Nada tenho contra os partidos políticos, mas no momento atual considero mais importante o aparecimento, ou muito importante, o aparecimento destes movimentos cívicos. Significa que os portugueses estão vivos e com vontade de alterar o modo como se tem feito política. A campanha eleitoral vai quase no fim e todas as candidaturas à Câmara Municipal de Alcanena têm afirmado publicamente que não fazem promessas, mas todos os têm feito nos papéis que têm distribuído. Há poucos dias, ao entregar o nosso folheto com os candidatos de uma determinada freguesia, neste caso foi Vila Moreira, há um senhor que abre o folheto, olhou para as propostas e disse calmamente: isto é tudo maldrabice. Há aqui coisas que já nos prometem há 20 anos. Como veem, até nós fizemos o mesmo. Parece que não é possível fazer campanhas sem promessas.
mesmo sabendo que já poucos acreditam nelas. Mas uma coisa posso garantir: não nos ouvem falar de promessas vãs. Ouvem-nos falar de tentar resolver os problemas aos cidadãos, sejam eles de que partidos forem. Ao longo da campanha eleitoral, fomos tendo a oportunidade de esclarecer que o que escrevemos não são promessas. São coisas que sabemos que as pessoas sentem falta. São intenções. São vontades que dependem de haver ou não haver dinheiro. Não estamos a dizer que vamos fazer. Estamos só a dizer que vamos tentar. Mas precisamos, acima de tudo, de continuar a ouvir o que as pessoas têm para dizer. Chegámos a sugerir que os programas eleitorais ficassem em branco, que se convidassem os cidadãos a escreverem os seus anseios. A partir daí, então, faríamos os programas. É disto que precisamos, da participação das pessoas, das suas sugestões. Depois, sim, depois podemos analisar as sugestões e ver o que é possível fazer. Ao longo da nossa vida, há coisas que só sentimos falta quando não as temos ou quando as perdemos. Muitas vezes, quando estamos bem ou nos encontramos em lugar de alguma superioridade, não olhamos para o que nos rodeia. Ficamos cegos. Olhamos apenas para o nosso umbigo. Não nos disponibilizamos para ouvir. E quando, por qualquer motivo, o fazemos, o mais certo é sermos surpreendidos por uma realidade que ignoramos. E a propósito, vou contar uma situação que me tocou particularmente e que é um exemplo dessa necessidade de ouvir os outros. Batemos à porta de uma senhora que nos recebeu com uma natural simpatia, mas aproveitou para nos deixar uma sugestão. A senhora não pediu, sugeriu. E sugeriu uma coisa tão simples quanto isto. A Biblioteca Municipal devia abrir aos sábados. Não tenho dinheiro para ter internet, a minha filha precisa de fazer os trabalhos da escola e eu trabalho durante a semana. E só ao sábado é que tenho tempo para acompanhar. Voltar a ouvir as pessoas. Estar disponível para aprender com todos. Foi de facto esta a minha grande lição desta campanha. Em Alcanena ou em qualquer outro concelho do país, precisamos de uma autarquia que, acima de tudo, esteja ao serviço dos cidadãos, sem esquecer que também compete aos cidadãos respeitar e colaborar com a autarquia. Sobre esta necessidade de colaboração, de interajuda e para descontrair um pouco, vou contar uma história verídica como exemplo da má relação entre autarca e autarquia. É o exemplo da autarquia que nós não queremos para o concelho de Alcanena. A história é contada na primeira pessoa por um autor português, António Alçada Batista, que faleceu em 2008, e eu peço desde já desculpa porque eu pensava que o discurso ia ser já fora da nossa refeição e vou ter que dizer uma palavra muito pouco própria para esta ocasião e desde já as minhas desculpas. Mas a história é contada na primeira pessoa e que diz assim: o meu sogro era amigo de um engenheiro, Quirino da Fonseca, que foi presidente da Câmara de Lisboa. Ele contou-me que um homem comprou uma casa aqui em Lisboa, mas fora da área dos esgotos. Foi intimidado pela Câmara a fazer uma fossa. O pior é que a fossa foi reprovada e ele teve que fazer as correções que lhe foram exigidas. Quando fez as contas, reparou que tinha gasto mais dinheiro na fossa que na casa. Então, fez um requerimento ao Presidente da Câmara, onde explicou a sua situação. E terminou assim o requerimento. Em vista do exposto, venho requerer a Vossa Excelência se digne autorizar o requerente a viver na fossa e a cagar na casa. Espera deferimento. Aqui tem um exemplo
do que não deve acontecer. Eu sei que vivemos um tempo difícil, onde a participação de todos é crucial, onde o dinheiro é pouco e anda muito mal distribuído. Por isso, é urgente a mobilização das pessoas que permitam a concretização de muitos pequenos projetos comunitários. Ouvir, partilhar, mobilizar e talvez mesmo com pouco dinheiro podemos ter dentro de 4 anos as nossas ruas mais limpas, os caixotes do lixo mais cuidados, as casas mais caiadas, as linhas de água mais bonitas de percorrer, etc, etc. Mas para mobilizar é preciso comunicar. É fundamental fazer chegar a informação ao maior número de pessoas. Este concelho já perdeu jornal, já perdeu rádio local e com a comunicação social também não podemos contar, não está ao serviço das pessoas, mas de interesses particulares, onde o lucro é o objetivo. A exceção, temos lá aqui presente, que é a TV Mind. E para eles, um grande aplauso. Acima de tudo, porque sei que tem procurado acompanhar todas, mas todas as candidaturas. A internet é o futuro, mas temos felizmente uma população que ainda gostava certamente de voltar a ter um jornal local que lhe desse voz. Portanto, é um desafio que tem andado no ar e que deixamos a toda a comunidade. Isto é um assunto que devia preocupar toda a gente. Penso que continua a ser crucial que a autarquia melhore a comunicação com os cidadãos. E vou terminar porque não vos quero cansar mais. E como sou candidato a presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, da Câmara não, que está ali o professor Artur, vou falar um pouco dos objetivos prioritários da candidatura. Muito brevemente. Em primeiro lugar, reafirmar o meu empenho em aplicar os princípios do respeito democrático e institucional que garantam o normal funcionamento deste órgão. Projetar a atividade da Assembleia Municipal, contribuir para uma maior participação dos cidadãos. Precisamos de encontrar novos meios de comunicar com as pessoas, dar maior visibilidade às atividades desenvolvidas por este órgão municipal. No dia 29, os eleitos para a Assembleia Municipal não são deputados partidários, serão membros da Assembleia Municipal de Alcanena, com o dever de intervir de forma responsável na defesa da causa pública e do interesse público. Este princípio deve estar acima das opções político-partidárias a que cada um tem direito. Isto tem de ser o alicerce daquela Assembleia Municipal. Dar voz aos cidadãos, como já disse, deve ser uma preocupação constante. Tenho a convicção de que uma sociedade só pode avançar se os cidadãos tiverem acesso a uma informação correta. Só assim se podem formular boas opiniões. Sem o acesso a uma informação aberta, só assim se pode evitar abusos de poder, oportunismos e vigarices. Exigir essa informação é o vosso dever de cidadãos, porque informar é educar. E a educação é a base de um país e não precisa de dar exemplos de país que todos nós conhecemos. Temos de tirar a razão aos que dizem que não sabem porque não são informados, de modo a ficarem só os que não sabem porque não querem saber e esses pouco contam. Para terminar, lembro a história da Nespra que muitos de vocês já conhecem e que está no jornal que agora distribuímos. É uma coisa chamada refrão cotidiano que não vou repetir porque vocês conhecem-na. Só para vos dizer que participar exige transparência no trabalho e na informação disponibilizada. Se não o fizermos, teremos certamente a mesma sorte que a Nespra. Seremos comidos. E não se esqueçam de votar. E se votarem nos ICAs, tudo faremos para merecer o vosso respeito. Muito obrigado a todos. O professor Artur Rodrigues, candidato a presidente da Câmara Municipal de Alcanena. Meus caros amigos, muito boa noite.
Agradeço a vossa presença neste encontro, neste convívio dos independentes pelo Conselho de Alcanena. Após um mandato em que cumprimos o nosso dever, fomos a todas as reuniões. Eis-nos hoje num movimento ainda mais amplo. Somos uma força renovada. Ao longo desta campanha, tiveram a oportunidade de ler e ouvir a nossa palavra, a nossa voz, a voz independente. A nossa voz, a nossa palavra, que, mesmo que inconveniente, teve e tem de ser dita, para que se conheçam as facetas reais e fundamentais da realidade que se vive no nosso município. Como está demonstrado, a realidade está longe de uma suposta pureza e simplicidade aparentemente natural. Importa abordar as questões com realismo, fazendo ressaltar a verdade, mesmo que inconveniente, como dizia Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos da América. Referia ele, e bem, que os políticos, em geral, têm dificuldade e fogem de encarar a realidade de frente, com rigor e seriedade, pois teriam de tirar daí as necessárias consequências. Agir de modo diferente. É por isso que conclui Al Gore, e bem, que a verdade, mesmo que inconveniente, tem de ser dita. E só o poderá ser apresentando todos os seus contornos. Sabemos hoje, mais do que nunca, que a realidade é multifacetada e que a verdade se diz no plural. Não a uma só e única voz. Terá de ser a voz da razão, argumentada, fundamentada, pois só assim terá valor, validade e autenticidade. Nós defendemos a liberdade do pensamento, responsabilidade na ação, transparência nos atos públicos, democracia nos procedimentos. Somos defensores de uma democracia informada, pois só assim é possível a democracia, para uma partilha e participação esclarecida e esclarecedora. Por isso, quando falamos de factos. Caberá a cada um tirar as suas conclusões. Uma coisa é falar de factos, outra bem diferente é fazer juízos contra tudo e contra todos os outros, como se a verdade fosse uma e apenas uma, a de quem detém o poder e, claro, quer conservá-lo, utilizando todos os meios ao seu alcance. Mas os fins, mesmo que legítimos, não justificam todos os meios. Há grandes diferenças nas atitudes, ou seja, na forma de ser, de pensar e de agir. E se isso não é indiferente nas nossas vidas pessoais, nas questões públicas, é essencial. Cuidar da coisa pública é cuidar daquilo que é de todos. O mandato popular não nos permite fazer as coisas de qualquer maneira. Exige ponderação, abertura, diálogo, transparência, rigor e uma palavra muito importante: respeito. São valores
que não podem ser esquecidos, sem descurar os princípios também importantes de uma administração e de uma gestão criteriosa e responsável, com exigências de eficácia, de eficiência e de celeridade nas decisões e nas ações. A administração pública é assunto de todos. Por isso, é dever dos responsáveis políticos agir nesses pressupostos, da forma aberta, partilhada e participada pelos cidadãos e pelas instituições, valorizando a informação e a comunicação pública de forma clara e transparente, se se pretende trabalhar na base dos princípios democráticos. E agora queria partilhar convosco aquilo que nós propomos como as grandes linhas programáticas para o Concelho de Alcanena. E quais são? Nesta base e neste pressuposto. Só o incremento das dinâmicas económicas, das dinâmicas educativas, culturais e sociais pode conduzir o Concelho a um crescimento e a um desenvolvimento. É a conjugação destes fatores, os económicos, os educativos, os culturais e os sociais, eles conjugados com a preservação e manutenção da qualidade ambiental, permitirá um desenvolvimento sustentado e qualidade de vida. Nos tempos que correm, a realidade económica é complexa e problemática, sujeita a múltiplos constrangimentos, mas também é certo que é grande a capacidade de resiliência, de resistência e de resolução das empresas, quer dos empresários, quer dos trabalhadores, assumindo todos serem parte dos processos de solução, tomando iniciativas e assumindo compromissos de continuidade e de melhoria. Cabe ao município, enquanto entidade pública, ser parte dos processos, assumir uma posição de charneira e de catalisador das sinergias locais, congregando vontades com vista ao desenvolvimento pretendido, que todos nós pretendemos. Daí que o município deverá implementar internamente mecanismos e procedimentos de agilização das interações com o exterior, envolvendo-se em estratégias partilhadas de crescimento e de desenvolvimento integrado, quer a nível local, quer a nível regional, quer aos níveis mais alargados de Portugal, da Europa e do mundo. Consideramos, por isso, fundamentais as nossas linhas estratégicas e uma delas, neste pressuposto básico, transversal a todas as áreas e a todos os setores. Planeamento estratégico e desenvolvimento. Planeamento estratégico e desenvolvimento. E a quem incumbe este planeamento estratégico e a quem incumbe este desenvolvimento? O município deverá pensar-se numa perspectiva de futuro, que não seja determinado por meras questões pragmatistas eleitorais. Pensar estrategicamente o Concelho implica que se pense a realidade concreta, as múltiplas variáveis que estão em causa, no sentido de estruturar de forma prospectiva e integrada as linhas orientadoras da ação. É necessário ultrapassar os sectarismos político-partidários e admitir, saliento, admitir naquela caminhada que queremos fazer em conjunto, que todos os grupos de cidadãos independentes, as empresas, os trabalhadores, os partidos políticos, todos os cidadãos plurais, uma perspectiva plural, com todos a trabalhar para construirmos estrategicamente o futuro para onde pretendemos caminhar. Neste mundo que é global, que é incerto, mas que devemos partilhar de uma forma aberta e participada. O planeamento estratégico e o nosso desenvolvimento passa por esta abertura
de espírito de todos os que se interessam, se dedicam, servem à causa pública. E terei que falar novamente na questão económica e o desenvolvimento sustentado, o desenvolvimento sustentável. E para este conceito, um fator importante que em geral não está muito implementado nas nossas sociedades e nas nossas autarquias. Aquilo que se virá, penso eu, espero e desejo, a Agenda 21 local. A perspectiva transversal a todos os setores, que se vai ouvir falar mais, mas que para nós é um ponto importante de honra poder avançar nessa perspectiva. Claro, a revisão sempre atrasada que temos do PDM, porque precisamos de facto de organização e estruturação do nosso território. Mas muito em concreto, precisamos para o desenvolvimento económico voltar a repegar na zona de desenvolvimento de atividades económicas da confluência da A1 com a A23, que já está garantida no Plano Regional de Ordenamento do Território, no qual participamos na sua construção e que foi aprovado em novembro de 2009. É ali que está criado, juntando o concelho de Alcanena com parte de Torres Novas, uma grande zona de atividades económicas. Não pode pôr-se no papel novamente esse assunto. É necessário, e assumimos-lo com toda a determinação, que é necessário retomar esse processo da zona A1 A23 para a implantação, regulamentar a instalação de novas empresas. Isso é importantíssimo para o reforço continuado do desenvolvimento económico deste concelho, que se honra de ser um concelho industrial, mas que precisa de reforçar essa dinâmica ainda mais fortemente e polarizar a área metropolitana de Alcanena e de todo o nosso concelho de forma integrada como uma dinâmica económica forte, porque assim há mais riqueza, há mais qualidade de vida e há mais possibilidade do futuro e que os nossos jovens possam regressar e aqui instalar-se e desenvolver a sua vida. E com qualidade de vida possamos viver mais tempo aqui assim no nosso concelho. A zona industrial de Minde está lá disponível para receber unidades empresariais. É necessário tomarmos uma atitude proativa para informar, disponibilizar e regulamentar a forma do município ter o retorno e que se fixem empresas. Estamos disponíveis, é nossa vontade reunir parceiros para, em conjunto, pensarmos a reestruturação dessa forma também daquela zona económica. Porque nós vemos o concelho de forma integrada, com todas estas polarizações, com todas estas polaridades. E claro, hoje, mais do que nunca, a questão ambiental, aquela que nos faz pensar globalmente, porque estamos todos a respirar e a viver o mesmo ar. Hoje tudo está relacionado com as questões ambientais. E por isso o ambiente é transversalmente um fator inesquecível, incontornável, que tem que ter a nossa atenção. Tudo hoje que nós produzimos na nossa sociedade tem resíduos, temos efluentes, temos a própria indústria que no seu desenvolvimento económico, no seu crescimento económico, produz a poluição. E temos de ter a capacidade de poder fazer face a isso para podermos ter riqueza, mas termos a componente da conjugação da possibilidade de respirarmos um bom ar e termos as nossas condições ambientais adequadas. Por isso, não podemos ficar satisfeitos quando vemos projetos estruturantes fundamentais do concelho serem postos de lado, esquecidos, e nem mais uma palavra sobre eles, mas ao menos que se dissesse,
a requalificação e a valorização da bacia do Alviela. O sistema de Alcanena, elemento fundamental e incontornável da nossa convivência aqui com qualidade de vida. A monitorização da qualidade do ar, precisamente. E depois, ações mais intensas. A arborização, a defesa da floresta, as ações de limpeza dos nossos espaços públicos e da conservação da natureza. São estes elementos fundamentais para o nosso crescimento económico e para o nosso desenvolvimento sustentado. Uma outra área importante, a gestão do território, onde nós participamos todos também. Mas as entidades públicas têm as responsabilidades acrescidas nas infraestruturas, nas acessibilidades, na conservação e na requalificação. Nós só nos deslocamos naturalmente bem e com satisfação quando temos vias de comunicação boas, agradáveis. Por isso, as repavimentações e os alcatroamentos, custo custar, continuam a ser fundamentais. E nós precisamos ter uma rede integrada no nosso concelho para podermos estar mais próximos uns dos outros e podermos conviver. A criação, neste contexto, daquilo que foram já 2 obras que planeámos e que estão no terreno, que são as pedovias ou ciclovias, continuamos a pensar que é fundamental nós criarmos uma rede de pedovias ou ciclovias ligado às próprias vias de comunicação. A limpeza e a manutenção dos caminhos rurais, bem como das linhas de água, que o Dr. Edgar já há bocado referiu e muito bem. As condições de trânsito, a segurança, o mobiliário urbano e, claro, não podia deixar de dizer, não é da responsabilidade municipal, mas a estrada regional 361, melhor, a estrada que liga Alcanena a Monsanto, a Meais de Cima, a Alcanede, que está ali, logo a seguir a Monsanto, perto da Meais de Cima, tem esta fase para concluir. E nós não conseguimos compreender, nem aceitar, claro, que ela não se tenha ainda concluído. Estrada Regional 361. Foi a prestações e falta a última prestação, mas nós exigimos e empenhar-nos-emos para que isso seja feito. Só seremos mais fortes se tivermos de facto esta ideia. Precisamos de continuar a construir e a promover um município coeso. Um município coeso. Um município que valoriza as pessoas tem necessariamente de apostar na formação. Formação. Na educação. Na cultura. E nas condições de acesso à saúde. Condições de acesso à saúde. A educação remete-nos para a necessidade de partilharmos com o Conselho Municipal de Educação, ou, aliás, no seio do Conselho Municipal de Educação, e agora particularmente com o agrupamento de escolas de Alcanena, a construção de um projeto educativo concelhio, globalmente partilhado com todos os intervenientes no processo. As famílias precisam, nós precisamos, porque falamos da programação, do planeamento de um concelho com futuro, um concelho coeso, e que há muito mais coesão quanto mais subirmos o patamar da educação e da partilha entre todos, através da formação educativa das crianças, dos jovens todos e da formação profissional. A Carta Educativa, já ouviram falar, é um documento importante na questão dos equipamentos. É importante que ela não esteja mais 4 anos esquecida, como se isso não fosse importante para a nossa orientação. Com quem terá que ser construída? Com o Ministério da Educação, com o agrupamento de escolas de Alcanena, com os intervenientes, associações de pais, etc. Obviamente que o município continuará a garantir os apoios sociais para aquelas famílias que precisam particularmente de apoio para um princípio base, a igualdade de oportunidade a todos, precisamente à educação e à formação. A cultura precisa também de uma rede cultural. E quem são os principais agentes da cultura?
o município tem responsabilidades. O município tem equipamentos muitíssimo importantes, a biblioteca, o Cineteatro São Pedro, o Centro Ciência Viva do Alviela, museus. Mas são os agentes culturais. São os agentes culturais, as coletividades, as associações de cultura, de música, de artes, a Banda da Sociedade Musical Mendense, o CAORG, as associações recreativas e cultural, os ranchos etnográficos e folclóricos, culturais. São todos estes agentes que estão no terreno, dirigentes associativos, eleitos pelos sócios, pelas nossas comunidades. E são eles que estão aí e que com o município farão, mais uma vez, neste contexto, a rede de desenvolvimento cultural do concelho. Para um município coeso e sustentável. Turismo e lazer. Um novo elemento cultural e um novo elemento económico. Aliás, um elemento cultural que aparece como um novo agente económico, precisamente os agentes culturais. E a rede cultural concelhia será caminho base no qual se desenvolverão os circuitos turísticos culturais que servirão de base à própria rede cultural e à rede turística e à rede de lazer que o concelho pode desenvolver. O município como parte importante de todos os agentes culturais. E neste contexto, permitam-me que refira uma questão fundamental: o associativismo. O associativismo. Aquilo que tem sido ponto de honra ao longo dos anos do nosso concelho, é necessário retomar esse trabalho com as coletividades, com as associações, com os clubes e criar realmente um órgão em que elas se sintam representadas e não se encontrem, como atualmente, num órgão em que estão um órgão realmente onde elas se sintam representadas, que seja delas, que sejam elas a voz, que sejam elas a expor e que sejam elas a dizer ao município quem somos nós, o que fazemos, juntamente com o município, para o bem deste concelho, para o bem de todos nós. E, portanto, o associativismo é a questão de honra fundamental a quem preza, de facto, um município. E os apoios que o município dá só podem ser, de facto, feitos com estes parceiros sociais e culturais. E a definição desses apoios tem que ser com eles, dentro das possibilidades que o próprio município tenha. Costuma-se dizer, mão posta, ajuda é, e as coletividades umas com as outras, na sua rede, nos seus intercâmbios com o município, construirão um mundo culturalmente mais forte e mais rico, seguramente. Um outro elemento neste contexto do município coeso é o desenvolvimento social. Promover a inclusão e o desenvolvimento social é a responsabilidade do município. Está nas competências e atribuições do município. A inclusão e o desenvolvimento social. E para o realizar, como faz o município? Tem responsabilidades legais para atuar e dinamizar a rede social concelhia. E é um trabalho de parcerias onde estão os nossos agentes sociais prioritários, nomeadamente as IPSS. Essas estão no terreno e todos nós sabemos quanto valor e importância extraordinária têm as IPSS do nosso concelho. Elas estão a cuidar desde a creche, o jardim de infância, os centros de dia, o apoio domiciliário e o centro de dia, o apoio domiciliário e também os lares. É aposta nossa que o apoio domiciliário se reforce cada vez mais. Porquê? Porque as IPSS têm as suas pessoas tecnicamente preparadas para ir ao domicílio, à casa das pessoas, dar o apoio. E as pessoas não saem do seu lar, onde se sentem melhor e mais felizes e não precisam de fazer essa ruptura. Sempre que isso seja possível, e sabemos que nem sempre é, mas pelo menos enquanto for possível, deve apostar-se dessa forma. E o Estado também tem linhas que apontam nesse sentido.
Os dirigentes das IPSS sabem as dificuldades financeiras com que se deparam para as obras, para a gestão, para o dia-a-dia. Têm que fazer contas com o pessoal que tem ao seu encargo e vivem cotidianamente as situações concretas das pessoas que lá têm. Crianças, jovens e, sobretudo, os idosos. É com eles é com essas entidades que nós temos que trabalhar. Eu não vou massacrar-vos com aquelas expressões da rede social, do núcleo executivo, etc, etc, mas efetivamente não posso deixar de vos dizer que um município a trabalhar seriamente tem que trabalhar na base do planeamento. Planos de desenvolvimento social. Tem que marcar metas de execução. E o que sabemos é que desde 2011 o diagnóstico social concelhio não foi atualizado. Não foi atualizado o diagnóstico, os novos dados, a nova realidade. Não se tiraram conclusões, obviamente, sobre o que havia a fazer. E, portanto, os planos de ação são navegação à vista. Ou, pelo menos, não podemos pensar de outra maneira. Pelo menos, esses documentos permitem-nos planear de forma integrada e partilhada com todos os agentes culturais. No entanto, já disse e volto a reafirmar, vale o trabalho que as IPSS fazem no terreno, porque todos nós sabemos que são a garantia da sustentabilidade do apoio às nossas famílias. Depois, claro, continuaremos a apoiar a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e propomos-nos, como nos propusemos já no passado. Mas se formos responsáveis, se nos for entregue a responsabilidade da gestão municipal, fazemos ponto de honra, no contexto da rede social concelhia, implementar, e penso que seríamos eventualmente pioneiros, embora não conheçamos toda a realidade nacional, a Comissão de Proteção de Idosos e Dependentes. Há pessoas maltratadas. E é necessário que isso não aconteça com a nossa conivência. E, portanto, como nós não sabemos oficialmente, é necessário dar a oportunidade, tal e qual como nas crianças e jovens, que essas situações não ocorram. E, portanto, tecnicamente, será a possibilidade com a Segurança Social de desenvolver essa situação. Tecnicamente, a nós cabe-nos ser parte da solução para encontrar os caminhos para isso. Depois... terei que vos falar, obviamente, da gestão e da administração municipal. Otimização, escrevemos nós, otimização dos recursos materiais, humanos e financeiros. Palavrão, recursos materiais, os nossos equipamentos, as nossas estradas, as nossas praças, as nossas ruas, tudo, os nossos equipamentos sociais. Humanos, as pessoas, e os recursos financeiros, que exigem uma gestão rigorosa, precisa, para tentar fazer muito com pouco dinheiro, porque nós sabemos que ele não sobra. Mas é preciso, de facto, tentar fazer essa gestão. É necessário que os procedimentos, que muitos sabem, as complicações burocráticas que têm, mas que pelo menos, cumprindo a lei, se possa dizer muito claramente e informar todas as pessoas, para tirar uma licença, para construir uma casa, para que a fossa seja de outra maneira, para que tudo isso aconteça de forma célere, normal e informada, que se haja simplificação dos procedimentos e informação. A motivação dos trabalhadores da autarquia. É neles que nós encontramos o desempenho para pôr toda esta máquina a funcionar. A delegação de competências. Na estrutura municipal não é necessário centralização. Pode haver descentralização de competências para ser mais fácil e mais ágil aquilo que nós queremos encontrar da parte do município. E, portanto, nós somos cidadãos e queremos que
aquilo que é nosso, a casa que é nossa, tudo que é público é nosso, mas em partes indivisas, não é de cada um de nós, é de todos, mas partilhado. E, portanto, é necessário articular o relacionamento institucional e o funcionamento entre a Câmara e a Assembleia. 2 órgãos distintos, Câmara e Assembleia. E quando a Câmara se diz que é órgão executivo, cabe-lhe ser executivo e gerir, administrar. Não pode ninguém retirar à Assembleia Municipal a possibilidade de ser o órgão efetivamente deliberativo e de discussão e debate daquilo que queremos de facto no concreto e estrategicamente para o próprio Conselho. Não poderia deixar de vos dizer muito claramente isto. Os gabinetes políticos não podem ser pesados, não podem ter sobrecarga, pessoas a mais. Devemos procurar que os gabinetes políticos sejam efetivamente eficazes para responder à nossa dimensão e não devemos pensar que é para lá que vamos dar a oportunidade agora de lugares. Por isso nós assumimos e escrevemos reduzir o gabinete político dentro das limitações que o próprio município tem e dentro daquilo que a lei determina. E neste contexto da gestão, achamos que a comunicação, porque só comunicando, sabendo todos o que se passa publicamente, quer a nível interno, quer externo, podemos saber e partilhar o que se passa. E um trabalho muitíssimo importante. Está demonstrado nos nossos documentos. Nós sabemos que o dinheiro nas autarquias, nos municípios, rende mais que na administração central. E nas freguesias ainda rende mais. Conseguem fazer mais, pelos princípios da proximidade. E por isso o trabalho com as freguesias é ponto de honra na descentralização do trabalho e das parcerias com as freguesias. Havendo confiança, teremos nas freguesias o baluarte concreto e próximo da realização e de resolução de muitas coisas de proximidade. Finalmente, até que enfim, não é? Finalmente, um aspecto muitíssimo importante, proteção civil. Atividade importante que carece de uma atenção especial. A proteção civil é permanente, cotidiana, multidisciplinar. E o município é a entidade primeira da responsável no âmbito da proteção civil municipal. Daí a necessidade de nós termos sempre ativo o nosso plano integrado de proteção civil, valorizando os recursos humanos. Esta expressão para dizer nós temos pessoas a cuidar da nossa proteção e da nossa segurança. E a formação, o planeamento participado e preventivo, planear para prevenir e para poder intervir com eficiência e eficácia. Daí que é fundamental dinamizar a Comissão Municipal de Proteção Civil. Não se tem ouvido falar, pois não? Não. Há anos prevista em lei, sabemos que não é uma realidade no nosso concelho. A Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, sim, tem trabalhado com o Gabinete Florestal. O Gabinete Municipal de Proteção Civil tem tido as suas nuances. Mas é fundamental dinamizar estes fóruns para manter os instrumentos de planeamento atualizados e eficazes, nomeadamente este que é fundamental, que é os planos municipais de emergência. Quando há acidentes, quando há catástrofes, é necessário intervir. E todos os agentes de proteção civil precisam de estar articulados, falar entre si, para poderem intervir desta forma. Porque se trata da nossa segurança, do planeamento da nossa proteção. E aqui, quase no final, permitam-me que destaque o estatuto e o papel dos bombeiros
como os principais agentes da proteção civil e que merecem a nossa consideração muito especial. Há umas palavras de John Kennedy que tenho referido algumas vezes, mas que não é mau recordar. Será eventualmente bom até reler o discurso dele da tomada de posse nos anos 60. Não perguntes o que o teu país pode fazer por ti, mas antes pergunta o que podes tu fazer pelo teu país. Todos vós, candidatos, mas todos vós, amigos, familiares, permita-me a expressão, nós que estamos aqui irmanados do mesmo espírito de cuidarmos da causa pública, estamos todos nós, e nomeadamente independentes pelo Conselho de Alcanena, dissemos e dizemos o mesmo. Aqui estamos dispostos a fazer muito pelas nossas freguesias e pelo nosso Conselho, com uma força renovada. Disponíveis para servir. Disponíveis para servir. Vivam as freguesias, viva o Conselho de Alcanena. Agora, junto à nossa equipa de reportagem, o candidato ICA, Independentes pelo Conselho de Alcanena, à Câmara Municipal, professor Arturo Rodrigues. Muito boa noite. Começo por lhe perguntar, ser independente não é propriamente ser contra partidos políticos? De modo algum. Ser independente não é contra os partidos, porque os partidos são organizações fundamentais e importantes das sociedades democráticas e, portanto, é ali que muitas pessoas se revêem e intervêm, não é? E, portanto, ser independente não é mais do que o exercício da cidadania, a posição cívica de intervenção junto das nossas comunidades, nomeadamente a nível local, que é aquele contexto onde nós atualmente nos inserimos na sociedade portuguesa. E, portanto, não é contra as pessoas, de modo algum, e, portanto, também não é contra as organizações e contra as instituições, antes pelo contrário. É em favor de ideias, de princípios, de ações concretas em prol da causa pública e das nossas comunidades. É isso, fundamentalmente, que faz com que muitas pessoas de diversas sensibilidades, enfim, ideológicas, político-partidárias, estejam neste movimento, se revejam nele e adiram a ele. De modo algum podia ser contra os partidos políticos. Tenho visto ao longo da campanha muito preocupado com a questão ambiental. Como pensa que pode e deve ser resolvido o problema do ambiente em Alcanena? A questão ambiental, para mim, é uma questão, nesta altura, diria, cultural, transversal a diversas realidades, económicas e não só. O ambiente, hoje, atendendo ao nosso processo de crescimento e desenvolvimento, é transversal a tudo e, portanto, no caso concreto do nosso Conselho em geral, tem todas as vertentes e todas as nuances que se põe hoje à sociedade, particularmente a Alcanena, tendo uma indústria que trabalha com o químico e, portanto, com os produtos da curtimenta, e, portanto, que são altamente poluentes, são um fator, de facto, característico desta indústria. Produzem poluição, mas também dão crescimento, dão riqueza, dão possibilidades económicas às empresas, às populações e às famílias. Então temos que ter a capacidade de pegar nesta situação, na nossa realidade concreta e procurar encontrar as soluções. O município sozinho não pode, mas o Alcanena é um exemplo distinto e de salientar, onde todos se juntam, nomeadamente os industriais, as empresas, para controlar a poluição, para a controlar
para a reduzir, para tornar habitável este nosso espaço, este território que nós habitamos, nomeadamente aqui naquilo que eu costumo chamar, e reforço, a área metropolitana de Alcanena. Claro que depois temos os outros aspectos também muito importantes no ambiente, a conservação da natureza, o Parque Natural das Serras da Aire e Candeeiros, onde estão inseridos, no qual os olhos d'água pertencem, integram, não é? Portanto, todas essas vertentes são para nós fundamentais. Em relação à União de Freguesias e também em relação à reforma administrativa, o que pensa sobre este facto? Assim, as reformas administrativas são sempre objeto de discussão e creio mesmo que não haverá unanimidade em relação a esses pontos de vista. Será sempre discutível, porque pode apresentar-se interesses. O importante nas reformas administrativas seria que se fizessem, de facto, estudos relativamente à realidade concreta que nós temos e que depois se projetasse essa mesma realidade dentro de determinados padrões de desenvolvimento integrado do nosso país, numa perspectiva, digamos, vertical e horizontal, litoral, interior, etc. E procurar que, não esquecendo as realidades locais, culturais, históricas, procurar conciliar isso com os novos desideratos, as novas perspectivas de um desenvolvimento integrado do próprio país, onde as autarquias se fizessem parte. O que aconteceu, efetivamente, nesta última lei é que foi a régua e esquadro definido um conjunto de critérios aplicados genericamente para o país, indistintamente, que fez com que, por exemplo, o Conselho de Alcanena tinha 10 freguesias, teve que reduzir 3, não é? Tive há dias com amigos de um outro concelho do interior, onde tinham 20 e tal freguesias, tiveram que reduzir umas 8 ou 9, ou algo assim, e agora têm ainda 17, com 5 mil eleitores. E o Conselho de Alcanena, com 10 e 14 mil habitantes, 14.500 habitantes, teve que passar para 7 freguesias. Há aqui incongruências que nós, efetivamente, temos dificuldade em compreender. E quando contactamos com as populações da Louriceira, de Malhoos, Pinheiro, Vila Moreira, etc., e, portanto, vemos, e outras tiveram com essa possibilidade de serem agregadas, mas que sentem uma identidade própria. E se formos ver a lei, todas as nossas freguesias preenchiam os requisitos mínimos para poderem continuar como freguesias. E então, como responder a isto? Foi aprovado para a Assembleia da República, temos que respeitar. Estamos num Estado de Direito Democrático. Temos que respeitar e seguir. E então o que vamos fazer, e foi o que fizemos? Nas uniões de freguesias, juntámos as populações das diferentes freguesias para trabalharem em consonância, em articulação, para poderem administrativamente gerir esses territórios respectivos, Alcanena, Vila Moreira e Malhoa, Louriceira e Espinheiro, estas duas uniões, para, sem retirar as características locais, os serviços de proximidade, esta é a nossa perspectiva, terem que gerir administrativamente de forma racional dentro daquilo que está aprovado nesta altura. Professor, aproveito para lhe perguntar, nestes dias que já leva de campanha, em que falou de perto com as populações, o que é que sentiu? Pensa que as pessoas estão motivadas ou continuam motivadas para votar? Olha, encontrei de diversas situações. Portanto, há pessoas que dizem que votam sempre e nós dizemos, independentemente das opções, achamos que fazem bem. Ou seja, é um direito e é também um dever, digamos assim, podermos participar naquilo que é o exercício da cidadania votando. Claro que a democracia, de modo algum, se pode esgotar no ato do voto. Eu costumo salientar isto muito. Mas é um momento importante do exercício do direito cívico de participar nas decisões públicas, nas decisões comunitárias, que é elegendo representantes para estarem nos respectivos órgãos. Mas encontramos, efetivamente, muitas pessoas que estão aborrecidas, zangadas, desiludidas, desmotivadas, enfim. E a nossa mensagem é uma mensagem de ouvir, de acolhimento, mas também de salientar essa perspectiva de que é necessária a nossa participação. Se nós não participarmos, a decisão fica restrita só a algumas pessoas. E, portanto, quanto mais alargada for a participação, mais é representativa. E, portanto, as pessoas devem fazer um esforço, sair, digamos, da comodidade do seu lar, da sua vida pessoal, até das suas próprias frustrações, mas tentar, num momento próprio de reflexão, de silêncio, decidir aquilo que parece melhor dentro daquilo que se apresenta para a decisão. Deveremos todos ir votar, porque isso é fundamental. E eu, quando digo isto, nem estou a dizer votem só nos independentes do Conselho de Alcanena.
É bom porque achamos que temos boas propostas e mais. Dizemos a todas as pessoas, venham junto de nós, exijam de nós, falem connosco, porque nós estamos ao serviço da comunidade. Não para nos fecharmos, mas pelo menos que votem e façam a sua opção. Isso é muito importante para reduzirmos os níveis de abstenção, porque quanto mais intervenientes, mais participativos nós formos, portanto, na nossa comunidade, melhor pode ser a nossa comunidade com a nossa achega, com a nossa mão. Foram então estas as palavras do professor Arturo Rodrigues, o candidato ICA, independentes pelo Conselho de Alcanena, à Câmara Municipal de Alcanena. E é assim o fecho de reportagem esta noite em Alcanena, 25 de setembro de 2013. Deslocamos-nos até ao pavilhão multiusos para acompanharmos este jantar de candidatura do ICA, independentes pelo Conselho de Alcanena. A TV Mina em Alcanena.